norma é, digamos assim, uma certa amplitude de ação, né? Ou seja, norma continua sendo um determinado modo como se orienta, a conduta se orienta a ação, mas não pautada, digamos assim, numa espécie de, sei lá, ordenamento prévio, né, no qual, por exemplo, você leva em conta que essa norma foi escrita, está formalizada em algum código, algum livro, né, sei lá, de leis ou algo do tipo, mas é uma norma que é expressa, né, assim, pelo modo como cada ser vivente, cada organismo se relaciona com o seu meio ambiente. Porque é no meio ambiente, né, desse ser vivo que ele age, que ele busca desenvolver sua vida e por aí vai. Então, justamente... Eu consigo entender de que maneira que uma norma seria expressa, mas no termos de organismo, de que vale a utilização da palavra norma quando se fala de um organismo e do que ele está tentando atingir? O indivíduo pode, né, medir a sua amplitude de ação, né, por exemplo, sua capacidade normativa, não só se comparando a outros indivíduos, mas se comparando a si mesmo em outros momentos da vida, né? Então, esse não é o único parâmetro, né? O parâmetro normativo do indivíduo não é só se comparar com organismos que são similares, né? Mas se comparar com o que ele era capaz, né? Em outros momentos da vida, entende? Deixa eu falar duas coisas para vocês. Então, a primeira em relação justamente ao tipo de crítica que a Maíra está buscando. Que eu tenho a impressão que eu tenho o mesmo tipo de ressalva com relação ao uso da palavra norma. Mas, talvez, eu estava pensando enquanto você falava, talvez não seja um certo pressuposto a partir do qual eu esteja olhando. É um pressuposto bem problemático, eu notei enquanto você falava. Eu tendo a tratar a normatividade como algo mais fundamental do que a norma ela própria. Eu vou tentar explicar isso. Porque é uma coisa simples, no fim das contas, né? E essa eu acho que é a disposição wittgensteiniana do problema. Algo se manifesta como norma na medida em que ele é imbuído de uma certa função. Né? Então, e essa função pode ser demonstrada de uma maneira muito simples em contextos de uso da norma. Né? Por exemplo, em que contextos qualquer tipo de manifestação fonética, fônica, ou escrita, ou de qualquer tipo de materialidade pode ser chamada de norma? Quando ela cumpre a função de ensinar, quando ela cumpre a função de esclarecer, quando ela cumpre a função de modelo, de reiteração, né? E a expressão repetição aqui é fundamental para o que é que a gente vai discutir quando a gente for passar para o âmbito mais fundamental do orgânico, né? E eu acho que, se a gente for consequente no modo... se a gente se lembrar do fato que as ferramentas que a gente tem para falar a respeito desse problema é a linguagem, né? Então a linguagem tem que ser o ponto de partida, né? Então a gente tem que entender, se a gente quiser aceitar a distinção entre normatividade orgânica e norma linguística, né? Se quisermos aceitar isso, a gente tem que partir da norma linguística como parâmetro. A norma linguística, ela parece ter esse modo de funcionar, né? Algo é imbuído de normatividade, por isso é uma norma. Você entendeu isso que eu estou falando a respeito da normatividade ser anterior? Na medida em que ele funciona como um tipo de símbolo de ensino, de esclarecimento, de modelo de reiteração, aí ele serve como norma. Tá, supondo que esse seja então o parâmetro. O que sobra da possibilidade de falar de uma normatividade pré-linguística? Como seria a normatividade orgânica, né? Eu tenho a impressão que o Wittgenstein nos ensina a não andar por esse caminho, né? E esse é o limite, é quase que o limite, o limite mais frustrante que o Wittgenstein ensina para a gente, e por isso é quase inaceitável, né?
Por outro lado, eu acho que a ideia de valor, eu já falei duas coisas, né? Essa é a primeira coisa. A segunda, a ideia de valor, né? E, sobretudo, a ideia de formas de valorar, ela parece permitir o salto, né? Porque, assim, e talvez eu esteja enganado nisso, talvez eu esteja um pouco iludido em relação a isso, mas talvez a gente encontre uma coisa mais fundamental do que a própria normatividade no ato de escolher e hierarquizar, né? Que é o que eu imagino que seja a manifestação mais clara do que é valorar, né? Valorar é escolher, é hierarquizar, né? Pelo menos no modo como Nietzsche usa o termo, né? E aí a gente tem uma posição de alguma coisa que a gente poderia chamar de norma, mas assim, se a gente assume a lição do Wittgenstein, né, a gente chama isso de norma só por derivação, né? O que o organismo está fazendo é simplesmente escolher, né? E ele está simplesmente colocando, excluindo uma certa possibilidade, tirando uma certa possibilidade de ação do mundo e em proveito de uma certa outra, quer dizer, excluindo muitas possibilidades em proveito de uma possibilidade que é a ação, né? E com isso o Wittgenstein concordaria, eu acho, né? Aí tá aquela ideia que ele rouba do Goethe, que no princípio era o ato, né? No princípio era a ação, né? Então, talvez nesse sentido a gente possa encontrar a fonte da normatividade, não a normatividade propriamente, né, que parecia ser mais fundamental, mas a fonte da normatividade, no ato, no gesto, portanto, valorativo, né? Valorar entendido como preferir, né, ter preferência, digamos assim, da ação, talvez seja de fato o campo mais fundamental. Talvez as normas sejam modos de organizar, digamos assim, essa valoração, né? Mas o que é curioso, acho que para pensar o âmbito biológico, orgânico, enfim, é pensar que, né, essa valoração é uma atividade intrínseca do organismo, né? Ou seja, ele não pode não valorar, porque ele não é indiferente às condições nas quais ele vive, tá? Ele tende, né, a preferir condições, digamos assim, que ele tenha uma amplitude de ação, né, que ele possa desenvolver. Mas o que está em jogo aqui é justamente que parece que existe uma força, uma possibilidade, por isso que eu queria chamar de força, mas eu não sei que palavra usar exatamente, que conceito se aproxima mais disso, uma força de imposição de um organismo sobre normas que são exteriores de alguma maneira e que pode haver inclusive uma simbiose e esse organismo entender que essas normas fazem parte dele e ele passa a reger todos os seus processos, a valorar, inclusive, tendo em vista valores que não são seus, normas que não são suas. O Erivelto não gosta de divulgar essa informação que eu vou te dar agora, mas ele é psicólogo, tá? Ah, por isso que ele está me olhando com tanta compaixão. Eu sei, você está sofrendo. Não. Tem razão de que seria mais legal levar a conversa para esse ponto, né? Onde a gente não vai tanto para os fundamentos, assim, e fica num âmbito em que a conversa foi colocada, né? Que é o problema da normalidade, né? Agora, veja, e se a gente se mantivesse, então, no nível de definição que o Erivelto propõe no texto dele, de falar de relacionar a norma e normalidade, né? Independentemente das fontes normativas disso, deixa para lá isso por enquanto, né? E aí a sua questão ela fica muito interessante, porque aí a gente teria que encontrar um princípio, por falta de palavra melhor, né, ou um parâmetro, que nos permitisse julgar o valor da norma, né?
Então, suponha que nós conseguíssemos achar meio que um equivalente entre aquilo que opera desde dentro e que parece dizer o que é o certo, né? Essa vontade do indivíduo, esse desejo, essa força, né? Por oposição a isso que vem de fora e que num certo sentido, se contrapõe, né? Eu acho que a sugestão que o Erivelto fez... E que vem de dentro também, né? Não sei, isso, como é o mas no caso segundo da momento. própria racionalidade. Isso. Não, Bom, porque a gente mas pode aí dizer que a racionalidade é própria desse que animal. pode ser, exatamente, você pode dizer que é uma E, pulsão natural, né? bom, enfim. Não, mas vem cá, só para completar. Então, se a gente tem esses dois tipos semelhantes de força, né, vamos chamar isso de força em geral, né? A norma interna, a norma externa, a gente não quer reservar a palavra norma porque vem de dentro, deixa porque é de fora, mas os dois são tipos de força, tipos de pressão, tipos de pulsão. A gente precisa, então, hierarquizar essas duas. Né? A gente está hierarquizando, a gente não quer dar o mesmo nome para elas, quase que por uma questão valorativa e moral, né? Senão, uma é boa, outra é ruim. Talvez isso sim possa ser chamado de norma e deva ser sim preservado como uma norma, como uma regra individual, uma constância, possa ser colocado como uma regra de ouro para não uma regra de ouro geral, compartilhada por todos os indivíduos que se dizem racionais, mas uma norma individual, organizadora de todas as suas ações e que contribuem para uma autorrealização pessoal e não justamente para você se tornar um escravo, um servente de uma norma, de uma outra qualquer. Essa perspectiva ética que você está falando, a respeito de autorrealização, por exemplo, isso é uma linguagem muito nietzschiana, mas não como se ele estivesse dizendo, nós teremos a autorrealização quando este conjunto de impulsos ganhar. Não é isso. O que ele diz é que você terá dado estilo à sua existência, né, ao seu caráter, quando você conseguir escolher um impulso que domine, sem que você fique passando por sucessões de maus governos dentro dos instintos, entendeu? Eu tendo a pensar que, na verdade, há uma, digamos assim, há uma, como dizer, sei lá, há uma espécie de determinação, ou seja, há uma, há uma espécie de dispersão de uma capacidade bastante variável, sei lá, no contexto de uma espécie, né, de quanto organismos podem ser mais aguerridos ou não a um determinado quadro normativo, tá? Portanto, eu acho que há uma variabilidade muito grande do quanto organismos podem ser resilientes ou não, ou resistentes ou não, né, a imposições externas. Dito isso, né, eu acredito que aquela sugestão do Spinoza, né, de que aquilo que exteriormente pode negar, né, uma determinada individualidade é sempre mais potente do que as forças que aquela individualidade tem, né, em si. Portanto, é muito racional que essas individualidades acabem se associando, enfim, para ter mais potência de persistir, digamos assim. Eu acho que ela é correta, né? Eu acho que as possibilidades que as possibilidades, digamos assim, aniquiladoras ou destrutivas que normas sociais podem ter com relação a normas vitais são imensas, tá? E normas vitais, no fundo, elas conseguem resistir tanto melhor ou tanto mais, quanto mais elas consigam se associar. Tentar encontrar um certo tipo de normatividade social que esteja mais alinhada ao que nós tendemos a chamar de norma vital, né? Como se
Como se, e é mais ou menos o que o Nietzsche queria para a sua supramoralidade, por assim dizer, né? Que, em vez de nós sermos pautados por... assim, pensa que o Nietzsche vê a civilização cristã como um tipo de quebra das possibilidades de manifestação da vontade de potência, que é o impulso mais natural, né? Tá, a gente ficou doente por conta da autoprivação da vontade de potência, né? Então o que a gente precisa? A gente precisa dar vazão para ela, né? Isso seria mais ou menos como se a gente tivesse... Mas assim, não é o reino da barbárie, né? Da selvageria, que todas as minhas pulsões possam ser descarregadas. É simplesmente que a gente encontra um ordenamento social que simplesmente não seja contrário à norma vital, né? Os ditos anormais, eles são parte constitutiva do que nós somos, né, enquanto realidade biológica, orgânica, portanto, enquanto espécie, né? Então, ter um quadro normativo, né, em termos de norma social, né, que simplesmente tendo, digamos assim, né, uma espécie de concepção idealizada de um organismo plenamente funcional, de um organismo né, em perfeito equilíbrio, né, que me parece, digamos assim, essa imagem, né, fascista da política, né. Acho que essa idealização ela é extremamente problemática, porque ela implica, né, a anulação de desvios que podem ser absolutamente fundamentais para o caráter criativo e transformador do contexto social, né? Então, me parece que a noção de normatividade vital ela é importante para fazer esse tipo de crítica do imaginário biológico da política, no certo sentido. Eu imagino um certo uso do conceito de norma vital que sirva a filosofias fascistas. Não, claro. É possível. É possível. É difícil resolver problemas, né? É raro resolver problemas, né? Porque eu acho que a gente dúvidas dirimidas. Nossa, com que raridade isso acontece. Verdade.